Eu ouvi agora há pouco no ICL uma entrevista com o deputado italiano Angelo Bonelli, que foi quem indicou às autoridades na Itália onde se encontrava a Carla Zambelli, e que com isso ajudou na realização da sua prisão ontem. Ele disse uma frase que me impactou porque ela realmente resume o que eu sempre pensei sobre o bolsonarismo. Ele disse que ele está sendo ameaçado de morte nas redes sociais. E quando perguntaram para ele como ele está encarando essa situação, ele respondeu da seguinte forma: agora estou compreendendo o clima que está no Brasil. O clima que é violento, que precisa separar a pressão política da pressão criminosa. O bolsonarismo, na minha visão, é uma facção, uma união de pessoas imorais que tomaram parte da política no Brasil. O ódio na Lava Jato, o desenvolvimento de uma corrente de intimidação da justiça, que já começou lá atrás com os procuradores, especialmente o Dallagnol, e o fomento da imprensa, da mídia, que sendo antipetista desde sempre, aproveitou aquele momento para focar a raiva da sociedade, especificamente nos partidos de esquerda. Tudo isso foi o que gerou esse segmento chamado bolsonarismo, onde pessoas com rancor, frustração, fúria, revolta, muitas delas más e até criminosas, se juntaram, se colocaram no mesmo balaio e encontraram dentro dele um líder, uma pessoa que sintetiza tudo isso, todos esses maus sentimentos. E para não se sentirem mal, as pessoas que decidiram concordar em sentir esses sentimentos detestáveis se esconderam atrás de um falso véu, ao qual deram o nome de religião, de Jesus Cristo, de Deus. Como se alguma religião fosse mesmo capaz de salvar essas pessoas de seus pecados, mesmo que elas não se arrependam. Mesmo que estejam orando ajoelhadas ao mesmíssimo tempo em que praticam maldades e crimes. Bolsonaro conseguiu, não sei com base em algum estudo psicológico ou se alguém que tenha feito isso por ele, unir muita gente em torno dessas sensações e atos ruins e justificá-los num discurso que envolve ódio e Deus, quando na verdade estas duas coisas são completamente contraditórias. E para haver pastores e outros líderes religiosos que concordassem com isso, certamente tiveram algum ganho, algum benefício. Talvez o perdão de dívidas com o Estado, a impunidade em relação a determinadas investigações policiais, ou até mesmo uma consciência psicológica única, não sei. Enfim, talvez um dia consigamos ter acesso ao que está por trás disso. Mas o que é mais importante dizer é que a política no Brasil antes de Bolsonaro, por mais brigas e lutas de classe que tenham havido, e marcado mesmo a nossa história, nunca houve tanta evidência de pessoas que, infiltradas na política, praticassem crimes, muitas vezes escancaradamente, e que ainda tivessem apoio social. Antes de Bolsonaro, não havia tantos políticos de esquerda com escolta policial. Hoje, até muitos jornalistas precisam circular assim. Algumas pessoas comuns, como Felipe Neto, gente que simplesmente usa os meios legais para demonstrar os erros e os crimes dessa gente. Ameaças de morte, ameaças de lesão, xingamentos nas redes sociais que alimentam o ódio das pessoas, mentiras que destroem reputações, fúria contra juízes, ministros do STF, nada disso é política. E tudo isso acontece partindo de gente que, quando sabemos de seus crimes, são defendidas e protegidas por parte da sociedade. Ou seja, o bolsonarismo se consolidou como uma facção de gente que aponta o dedo aos outros, mesmo com mentiras, destruindo a vida dos outros, e quando são chamadas pela justiça a responderem por seus próprios crimes, contam com o apoio de uma parte da sociedade que está cega e que por isso não consegue enxergar os crimes de verdade e quem que está praticando esses crimes. É como se eles achassem que eles têm uma espécie de imunidade ao direito penal, às leis criminais e até aos princípios da própria Constituição. Eles podem ir às redes, insultar a primeira-dama, julgando o comportamento dela no velório, atacá-la como se ela fosse uma criminosa por isso, mas eles não podem responder por um crime real, como uma tentativa de golpe, por exemplo. É lamentável que no Brasil tenhamos o bolsonarismo. É deplorável que ainda exista tanta gente comum que sofre com a falta de projetos dessa gente que entra na política, ou com os votos que destroem os projetos sociais já existentes, mas que ainda assim estão lá, firmes, defendendo aquilo que simplesmente não tem defesa. Mas eu sinceramente espero que um dia isso acabe, que a lei se imponha, que as pessoas retornem às suas consciências normais, nem que para isso tenham que pagar por eventuais crimes que cometam, como é o caso da Carla Zambelli. E que assim aconteça.